E tem outro detalhe que eu quero comentar com vocês aqui, antes de eu entrar no nosso tema. Isso aqui me impactou demais quando eu vi isto, quando eu realmente vi isto. Então, muitas vezes, meus amados, e eu tenho visto isso acontecer inúmeras vezes, é porque o espírito da mensagem é o espírito da Bíblia, é o espírito de Cristo. E a maneira que ele se revela na mensagem, ou a maneira que ele age na mensagem, é a maneira que ele age na Bíblia. É a mesma natureza. O problema das pessoas hoje é que eles não tiveram a revelação ainda da natureza de Deus. A maneira que ele age, a maneira que ele se comporta, porque ele não muda. Então, eles deveriam saber, mas infelizmente não souberam ainda. Estão se perdendo todo nas esquinas, fazendo uma lambança terrível porque não conheceram a natureza de Deus. Veja uma das naturezas dele, um dos seus atributos, é a maneira que ele fala. Então veja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha, irmãos, que Deus me ajude, que o Espírito de Deus nos ajude nesta noite. Essa aqui é a história do que aconteceu com Saul. E eu vou ler o que a Bíblia está dizendo, tá certo? Vamos ver o que a Bíblia disse que aconteceu com Saul. Qual foi o final de Saul? Esse é o final da vida de Saul, este é o destino da vida de Saul. Vamos ler o que a Bíblia diz. Olha ali. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Quem está contando isso para nós? A Bíblia. Então Saul tomou a espada e ele se jogou sobre a sua espada. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Ora, a Bíblia está dizendo que Saul se jogou na espada e ele morreu. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. 1 Samuel capítulo 31, do verso 1 ao 6. O que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz o seguinte, olha só, a Bíblia não mente, é Deus. Deus não mente. Deus diz o seguinte: Saul viu que estava prestes a ser pego pelos flecheiros, ele disse: eu não vou deixar esse povo escarnecer de mim não, eu vou me matar, antes que eles me peguem. E ele pegou e se lançou na espada, e o que a Bíblia diz? Ele se lançou na espada e ele morreu. Ah, então não resta dúvidas. Não resta dúvidas, porque Deus não mente, a palavra não mente. Então o que aconteceu? Saul cometeu suicídio. A Bíblia que disse. E eu ouvi poucas semanas atrás, escutando o rádio do meu carro, um canal, uma rádio adventista. O que eles estavam dizendo? Que Saul cometeu suicídio. E a Bíblia está dizendo que Saul cometeu suicídio. E agora? A Bíblia disse aqui, ó, ele se lançou na sua espada e ele morreu. Ele ainda chegou a pedir, ele não queria fazer isso, pediu para o pajem, não vou fazer um negócio desse não. Ele falou, então eu faço. Se jogou na espada, morreu. Fim de história, morreu. Muito bem. Muito bem. Se você pegar a mensagem dessa forma, não, o profeta disse aqui, porque o profeta disse aqui e tal. A natureza era Cristo no profeta, o mesmo Cristo que falou 1 Samuel 31, é o mesmo Cristo que está na mensagem. Então, mas aqui ele omitiu. Opa, lembra que ele falou da omissão lá do 7º selo? Ele omitiu parte da história. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ele contou a história, pulou um pedaço e foi para o final. Ele mentiu? Não mentiu. Ele omitiu. É diferente. Ele não mentiu. Ele omitiu, quer dizer, mas não é tudo verdade? É tudo verdade, só que está faltando um pedaço aí no meio. Está faltando um pedaço aí, um bloco, está faltando um episódio. E esse episódio tira toda a bizarrice da interpretação que as denominações fazem sobre isso. É o que faz completamente toda a diferença. É esse pedaço. Bom, vamos dar uma olhada então. Agora, a mesma Bíblia que falou isso, irmão, vai falar o seguinte para nós no livro de 2 Samuel. Dá uma olhada ali.
E depois da morte de Saul, voltando Davi, aqui ele já tinha morrido, né? Agora a Bíblia vai relatar o que aconteceu. Voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. Quer dizer, como que se deu a guerra? E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. Lá diz que era espada, aqui está dizendo que é lança. E eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Deixa eu dar uma paradinha. O que acontece? Lá, irmão, pulou um pedaço da história. Aqui esse homem está dizendo: olha, quando eu cheguei, ele tinha se jogado na arma dele, mas ele não tinha morrido. Não foi ele que se matou. Ele olhou para mim e falou: me mata, que eu estou em angústia de morte. A própria ferida que eu infligi em mim mesmo não foi uma ferida mortal. E ele estava sangrando em angústia, prestes a ser pego pelos inimigos. Agora ele chama esse rapaz e fala: me mata. Veja, irmão, olha o tamanho. Olha o tamanho do episódio que está faltando lá em 1 Samuel. Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Porque bem sabia... peraí, mas lá está dizendo que Saul se matou. Não, mas aqui está dizendo que o rapaz matou Saul. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então, como assim, irmão, que Saul se matou? Aqui está Davi, um homem justo, um dos reis mais justos, que representa o Senhor Jesus, julgando um caso e dizendo assim: olha, você testemunhou que você matou ele. E não só isso, mas ele executou juízo. Não só ele deu testemunho, mas Davi certificou, falou: é verdade mesmo, então você merece morrer. Então você vai morrer. Se não fosse ele que tinha matado, se a morte de Saul não lhe fosse computada ou imputada, então ele não teria executado esse juízo. É perfeito a Bíblia, mas lá não diz isso. Lá ele falou assim, pulou um pedaço da história, chegou no fim e criou toda uma bizarrice na cabeça dos leigos que não conhecem a natureza da palavra de Deus, que é o que está acontecendo hoje. Vão lendo tudo vão lendo tudo, não, é isso aqui, vamos embora, joga dentro do pacote e acabou. Não. Não. Tem que ser igual Josafá. Pera aí, não está faltando um pedaço dessa história aí não, gente? Esse negócio tá estranho. Essa história aí tá esquisita. Mas Deus, você não bate com a natureza de Deus. E aí, irmão, além disso, eu vou ler 3 escrituras para fechar o quadro. 3 passagens. Bom, agora lá em 1 Samuel, capítulo 28, para fechar o quadro, para ver realmente
que ele não cometeu suicídio, olha o que a Bíblia está dizendo. Olha aqui, ó. Aqui é a feiticeira de Endor chamando Samuel de volta. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Isso foi um pouquinho antes dele morrer, né? Um dia antes. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca já te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Opa, onde é que estava Samuel? No inferno? Ou no céu? No paraíso? O lugar que Samuel estava era o lugar onde Saul iria. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. É muito rico esse texto. Samuel sabia que ele já tinha perdido o reino para Davi. Ele estava sabendo de tudo lá onde ele estava. Que é outra história, irmão. É outra coisa. Profeta não deixa de ser profeta. Ele passa para o lado de lá e ele volta para cá e ele continua sendo profeta. Ele nunca vai deixar de ser profeta. Essa é a mensagem que nós estamos lendo, né? Esta é a mensagem que nós temos recebido. Vamos lá, então. Um homem me disse, alguém me disse, olha o profeta falando, Saul foi perdido. Quando um homem verdadeiramente é nascido do Espírito de Deus e permanece com Deus, ele não é perdido. Ele não pode ser perdido. Um grão de trigo não pode produzir nada a não ser um trigo, é verdade? O homem se desviou, é verdade, mas ele não foi perdido? Vejam aqui, vou provar aqui mesmo. A feiticeira chamou o espírito de Samuel, e Samuel reconheceu a Saul e disse, por que veio a mim, vendo que se tornou um inimigo de Deus? Não só Samuel se encontrava lá, mas ele ainda era um profeta. Amém? Ele ainda era um profeta. E ele disse, amanhã você cairá na batalha, e teu filho cairá contigo, e por volta deste horário amanhã você estará comigo. Então, se Saul se perdeu, então Samuel também se perdeu. Não é? Saul nunca cometeu suicídio. Um amalequita o matou. Qualquer leitor da Bíblia que ler completamente, olha ali, ó, olha, vamos repetir essa palavra aí, meus alunos. Completamente, não pedaço. Sabe disso? Um filisteu matou, e Davi até matou o filisteu por causa daquilo. Um filisteu matou, uma amalequita, né? E Davi o matou e disse, você tirou a vida do ungido de Deus. E Saul, ele próprio, era um profeta também. Está aí, meus amados. Está aí. Vamos lá. Omitiu. E, ó, você quer saber o que é omitir? Aí está um exemplo. Aí está um belo exemplo de omissão. E causa confusão. E Deus faz de propósito. Porque a classe especial, a noiva verdadeira, ela tem percepção profética. Ela não se perde nas esquinas. Ela dobra tudo bonitinho, vira lá, vira aqui, a águia vai na frente, a outra águia vai virando atrás, vai pegando. Mas os falcão, irmão, vai se peixando todo, como dizem aí no sul. Vai se peixando todo, vai se espatifando todo, asa para tudo quanto é lado, cacarejo para tudo quanto é lado, não é? E um desespero total, uma lambança que ninguém entende nada. Gaviões. Mas a águia vai acompanhando, não é? A águia vai acompanhando. Dá mais uma olhada nisso aqui. Omissão. Quer um exemplo? Aí está. Um fundamentalista veio a mim não faz muito tempo e disse, te peguei num ponto. Pregador Brana. Te peguei. Você não disse que se alguém for salvo, ele nunca poderá se perder? Eu disse, foi isso que Deus disse. Ele disse, quero te perguntar algo. Saul foi um profeta. Ele profetizou. E você sabe que ele era ungido de Deus. E a Bíblia diz que ele era. E ele cometeu suicídio e ele se perdeu. Eu respondi, ah, é? Eu disse, a minha Bíblia declara que ele foi salvo. Depois que se tornou inimigo de Deus, ele ainda foi salvo. A Bíblia diz que ele foi. E afinal de contas, ele não cometeu suicídio. Um filisteu o matou. E Davi ainda matou o filisteu por o ter matado. Ele caiu sim na sua espada, mas ela não lhe matou, e um filisteu o matou. Então, quando Saul foi até a feiticeira, e ela chamou o espírito de Samuel, porque ele não tinha entrado na glória ainda, ele estava no paraíso, debaixo do sangue derramado de touros e bodes que não podiam tirar o pecado, mas ele tinha um lugar de espera, o qual era chamado de paraíso, até que ele
entrasse. Olha aí, irmão. Bom, eu não poderia falar do que eu vou falar agora se eu não passasse aqui primeiro. Então, em linhas gerais, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, não, ele se lançou na espada, morreu, ponto final. Olha aí, ó, suicídio, meu Deus. Caso de suicídio, isso aí está perdido. Não, calma lá. Pera aí, tem coisa estranha aí, porque Samuel disse que estaria com ele lá. Como que funciona esse negócio? Muito apressado, irmão. Muito autoconfiança. Muito autoconfiança. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, porque eu sou noiva, eu sou noiva, irmão, calma lá. Eu creio que eu sou noiva. Eu creio, tem que ser mais humilde, irmão. Nós temos que ser um pouquinho mais para baixo. Calma, gente, vamos com calma. Ó, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu creio que eu sou. Tô tentando, tô lutando. Mas mesmo que eu não for, eu amo ele do mesmo jeito. Mesmo que eu estiver lá no inferno, nas chamas do inferno, eu vou louvar a Deus, falar, ele é justo. Eu quero esse testemunho. Agora, quando você vê essa justiça própria, irmão, esse negócio de condenação, não, porque esse aqui é filho do diabo, aquele lá também é filho do diabo. Isso aí é tudo semente das... Tem coisa errada. Tem coisa errada. E aí, irmão, a natureza da pessoa faz ela ler a Bíblia diferente. A natureza das denominações, que é uma natureza caída, faz com que eles dizem, é perdido, Saul é perdido, cometeu suicídio. Já a natureza de um cristão nascido de novo, ele tem outros óculos, e a natureza dele faz ele ler a Bíblia diferente. Não, tem graça aí. Deus salvou ele. Deus salvou aquele lá também. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Deus vai dar uma chance para eles. E esse aqui não, esse aqui vai morrer tudo, não vai sobrar. Não. Matará Deus o justo com o injusto juntamente? Perguntou Abraão para Elohim. Você tem certeza, Senhor? Conhecendo a tua natureza? E Deus disse, jamais faria isso, Abraão. Jamais faria um negócio desse. De eu fazer o mesmo juízo para um sodomita e de um Ló. Não faria tal coisa. Mas aí está, irmãos. Aí está a advertência. Aí está a pequena advertência para nós. Tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um dia muito perigoso, meus amados. Muito perigoso. E as pessoas não estão apercebidas. Tá aí tudo nesse ritmo desenfreado, não é? Mas vamos deixar para lá. Vamos agora então entrar aqui realmente naquilo que nós gostaríamos de entrar. Muito bem. Agora, olha que interessante falando dessa parte da omissão. Ah, ele falou, tá falado. Calma. Eu sei que ele falou, mas peraí. Tá faltando um pedaço aí, não? Não, mas ele falou que aqui é desse jeito. Não, pera. Tá faltando um pedaço aí dessa história. Não, mas a Bíblia falou aqui em 1 Samuel. Mas em 2 Samuel, o que a Bíblia falou? Que é a sequência dos eventos. Ai, meu Deus do céu! Gente do céu, o que a gente faz? O que a gente faz?